Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Valim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, terapia comportamental dialética, trabalho com crianças, adolescentes, adultos também, e esse é o meu canal Diário de uma Psicóloga. Hoje nós vamos falar sobre sono. Como anda o seu sono e como anda o sono do seu filho? Vem conversar comigo? 1, 2, 3, let's go! Lembrando que aqui no canal a gente faz uma mistura. Por quê? A gente aqui fala sobre o que eu gosto, que é psicologia, coisas do dia a dia e o que mais vier à cabeça. O mais importante é que a gente consiga juntar as coisas que são importantes nesse momento, que estão na nossa cabeça, que a gente quer conversar e não tem como. Então assim, senta no seu sofá, pega um cafezinho, pega um chá e vem comigo. Vamos conversar? Sono. O que é sono para vocês? Até a definição de sono, ela é diferente para cada um, né? Como vocês sabem, eu sempre tenho uma colinha aqui e hoje eu vou usar muita colinha porque eu vou dar muitas definições. Então, peguem caderno e caneta e vamos lá. Sono é quando a gente consegue deitar, relaxar, descansar a cabeça e fazer um caminho de sobe e desce entre sono leve e o sono REM, que é o sono mais pesado. Dentro desse caminho existem pequenos despertares. Isso é importante, anota, depois eu vou falar o porquê. Mas a gente nem lembra que a gente teve esses pequenos despertares no dia seguinte. A ideia do sono é que na hora que eu acorde, eu esteja me sentindo bem disposto, relaxado, com a mente calma, pronto para receber o que vem no dia seguinte. Agora eu pergunto para vocês, como anda o sono de vocês? Como a gente vem falando, eu vim falando aí, né, o nosso mês ele vem falando todo sobre o sono, né, pra gente poder, a gente tá indo numa crescente, né, vocês estão acompanhando os vídeos passados? E as lives lá na outra rede social, né, de nome que a gente não pode falar, vai lá que tem post sobre as dificuldades da criança, tem post ajudando a fazer a higiene do sono, tem live fazendo como a criança precisa dormir e o adulto também, tá? Tudo que eu escrevi para criança serve para adulto. Eu tô usando na criança porque às vezes os pais ficam desesperados. A gente também fica desesperado quando a gente não dorme muito bem, né? Mas a gente tem um maior controle sobre as nossas emoções. As crianças não. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar muito voltado para criança. Mas serve para adulto? Serve. Pensa o seguinte, a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente tá o dia inteiro na rua, atendendo, resolvendo problema, indo a banco, atendendo o paciente, atendendo o telefone. Então, quando a gente chega em casa, a gente precisa de um processo de relaxamento, de desligamento para poder dormir. A criança também. Apesar dela, para vocês, né, ela tá ali na escola, ela tá cheia de atividades novas na cabeça, de aprendizados, de sensações. Eu no último minuto falei sobre isso, sobre as sensações, né, sobre os cheiros, sobre tudo que pode acontecer. Então, quando ela chega em casa, a cabecinha dela também tá cheia. Tá cheia de informação e ela precisa de um tempo, isso desde bebê, tá?
O bebê, quando vê uma cor diferente, quando vê a luz do sol, isso já é um aprendizado. Isso já estressa, né? Vamos usar a palavra estresse no bom sentido, assim, de preenchimento, né? Quase que não saiu. De preenchimento da cabeça, de informação, do ter que aprender, né? A criança, ela tem que aprender. Então, vamos pensar, né? Vocês já viram todos os vídeos, não vou falar sobre higiene do sono, não. Nós vamos falar hoje sobre os distúrbios do sono, o que não deixa a gente dormir de jeito nenhum. A primeira coisa que eu acho que todos os pais, quando chegam pra mim, falam, criança que tem distúrbio de sono, são os pesadelos. Tem até, né, os Monstros S.A. que fala dos pesadelos, não, né? Quem não assistiu, assista. É um um filme maravilhoso da Disney, né? Da Disney junto com a Pixar. Monstros S.A. É o primeiro, tá? Que ele vai falar muito da relação do pesadelo e a criança. E qual é a questão do pesadelo? Pesadelos são sonhos assustadores que acontecem quando a criança tá no sono profundo. Ela não tá no sono raso, ela tá no sono profundo, que é aquele sono que faz a limpeza, onde a gente entra lá no inconsciente, quando a gente vai lá para a memória de longo prazo. Esse pesadelo pode fazer ele ter um despertar muito rápido, o que faz ele não se sentir seguro. Por isso que é muito importante que a criança ela tenha um objeto de segurança na hora de dormir. Para que se isso acontecer, ela tenha o que se agarrar. Normalmente, esses pesadelos acontecem quando os dias são muito cheios, quando as crianças recebem muita informação, quando a rotina dela muda muito, quando a família está acontecendo alguma coisa na família, aconteceu alguma briga, ou que a criança não conseguiu fazer aquele processo que eu falei, né? Em inglês até a gente diminui, né? A gente fala dos B's, né? Bath, né? Banho, escovar o dente, brush, book, livro e bed, pra cama, né? Então, assim, se a criança conseguiu fazer pelo menos esses 4 pilares bem feitos, assim, né, que ela conseguiu relaxar, dificilmente ela vai ter pesadelo. Mas se aconteceu tudo isso que eu tô falando, ela vai ter pesadelo. Quando ela tem muito estresse, é normal que ela tenha pesadelos com muita frequência. Aline, não tá acontecendo nada diferente, ela tem pesadelo. Ela precisa passar por uma avaliação, né, pra gente entender o que não tá combinando, porque isso é emocional. Ok? Passamos pelo primeiro distúrbio. Próximo distúrbio, terror noturno. Esse é um que os pais, eles chegam tendo certeza que é, outros tendo certeza que não é. É uma dúvida. Aline, o que é sonambulismo? O que é terror noturno? Vou explicar com bastante calma. Anotem e eu quero que vocês percebam a criança de vocês no meio do sono dela. Não adianta ser no início ou no final, assim que foi dormir ou quase na hora de acordar. Tá? Tanto o terror noturno quanto o sonambulismo acontecem no meio do sono. Perfeito? Já anotaram? Acontece no meio do sono. Terror noturno, vou explicar passo a passo. São despertar incompleto com extrema ansiedade. Ok? Terror noturno são episódios de despertar incompleto com extrema ansiedade. Ele acontece um pouco depois de adormecer, assim. Digamos que a criança dormiu 8h30, que é o horário que eu sempre digo que é um horário bom, que o corpo tá produzindo melatonina, né? Se suas crianças também dormir 8h30, eu tô achando que sim, né? Ele vai ter isso lá para as 10 da noite, ok? Esse episódio de terror noturno não ocorre no sono REM. Ele não é no sono mais pesado. Ele é
no meio do caminho, ele tá indo pro sono leve, ele sai do sono REM, ele tá indo e aí acontece. Normalmente ele acontece com crianças entre 2 e 8 anos, tá? Como é que é o terror noturno? A criança grita de uma forma angustiante, ela apresenta a característica de estar extremamente assustada, ela se debate de uma forma muito violenta, ela tem uma frequência cardíaca muito acelerada e uma respiração rápida. Ela parece que ela não tá ali. Ela tá ali, mas ela não tá ali, né? Ela parece que ela não tá consciente do que vocês estão ali, que vocês estão ajudando, que vocês estão dando apoio. Diferentemente do que dizem, essa criança precisa ser acordada para ela ver que ela tenha um adulto de segurança perto dela, tá bom? Se ela acordar, né, sem estar ali, ela pode se sentir ainda mais insegura. Então, quando isso acontecer, vocês precisam fazer a segurança dela, porque como ela se debate, ela pode se machucar. Então, eu gostaria muito que vocês aprendessem a segurar a criança, essas crianças que se debatem, né? A criança do Todd também. Eu já ensinei isso para algumas mães. Eu vou fazer depois um vídeo. Isso cabe um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, como ajudar a criança nos momentos que ela tá com essa crise, assim, se debatendo, tá bom? Eu vou precisar aqui de que o cameraman, de repente eu trago o cameraman pra cá, né? Pra ele poder ser o meu modelo, se não a minha própria filha, pra poder mostrar pra vocês. Mas vamos voltar lá, né? Vocês vão segurar essa criança se debatendo. Vocês vão acordar de forma calma, falando baixo, agindo de forma devagar, para que ela não tenha um reflexo muito alto. Isso tem que ser sempre feito de uma forma bem leve. Para quê? Para que a criança seja capaz de dormir. Ela é incapaz de responder perguntas, então não façam perguntas. Você tá acordado? Você tá bem? Não adianta. O que vocês vão fazer é confortar essa criança, acolher essa criança. Em geral, essa criança, depois que acorda, volta a dormir depois de alguns minutos, né? Você bebe água, ajeita, se suou, né? Dá uma limpadinha, liga o ar e ela volta a dormir sem problema nenhum, tá bom? Entendemos o que é terror noturno? As mães que chegam pra mim e falam assim, meu filho, entenderam? Isso é o terror noturno. Qual é a diferença do terror noturno pro sonambulismo? O sonambulismo, a criança, ela tem... Tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu preciso dizer que é muito importante que o terror noturno precisa de tratamento, tá? 15% das crianças com idade entre 5 e 12 anos tem sonambulismo e terror noturno. Então, a gente precisa dar uma olhada, tá? O sonambulismo, ele é mais leve. O que acontece? Em geral, a criança com sonambulismo, ela conversa, ela levanta, ela senta. E, na verdade, você pode ir guiando essa criança, né, para dormir de novo, de uma forma tranquila. Diferentemente do terror noturno, em que a criança tem uma angústia, né, gritante, assim, que ela tá num desespero, o sonambulismo, ele é leve, né? A criança às vezes brinca, a criança fala sobre o dia, a criança conversa com você, a criança consegue te responder diferente do sonambulismo, tá? Mas a gente vai levando ela a adormecer, porque ela precisa disso. O sonambulismo, ele quase sempre cessa sem tratamento nenhum, tá? Ele normalmente ocorre quando
o cérebro, ele tá em desenvolvimento. Quando a gente tem alguns picos de crescimento, normalmente algumas crianças, quando tem picos de crescimento, apresentam sonambulismo. Eu vou fazer um relato, a minha filha apresenta sonambulismo em picos de crescimento. Por isso que eu gosto muito de falar sobre, né, porque pra mim, a primeira vez, ela era muito bebezinha, né, e foi muito assustador, porque não tinha fala, né, mas, e ela ainda não sentava, mas era visível ela, bebezinha, se mexendo como se ela estivesse acordada, e eu via que ela tava dormindo, né, e ela tem uma música que eu sempre cantei pra ela desde a barriga, e eu voltava a cantar essa música, ela ia se acalmando e voltava a dormir. Até hoje ela tem, toda vez que ela tem um pico de crescimento, eu já sei que ela vai ter o sonambulismo, ela senta, ela já andou, já levantou, então a gente tem, né, é muito importante que pais que tenham crianças com essas características, que tenham proteções, que fechem a porta do banheiro, né, que fechem a porta da cozinha, que limitem o espaço, que, né, depois você possa trazê-la para a cama de novo. E não, você não precisa levar para sua cama. Ela pode voltar para a própria cama, tá? Combinado? Na época do berço, né, quando ela ficava em pé, eu fazia ela ninar, né, toda mãe erra, né, da bibliografia diz que não, pra deixar a criança no berço, né, eu não aguentava, eu tô dando um relato super sincero aqui, eu fazia ela ninar de novo, ela tinha peito, então, né, ela sentia o cheirinho do peito, e aí na hora ela fazia, ela acalmava, e aí eu botava de novo no berço, dormia o resto da noite super tranquilo. Quando ela tem esse pico de crescimento, esse sonambulismo ele acontece por um período. Então é interessante a gente perceber isso. Se acontece por períodos. O sonambulismo também pode acontecer por estresse. Então, num período de estresse, ele também pode acontecer. Ok? Como eu disse, ela volta a dormir depois de alguns minutos. Eu uso aqui em casa a palavra capota, né? Ela dorme assim pesado, ela volta a dormir pesado, sem nem perceber o que aconteceu. Então a gente não precisa, né? A gente se preocupa com janela, com porta, mas se for bem guiado, né? E se a gente souber os momentos certos, isso fica mais fácil. E isso diminui com o tempo. Existe um estudo que diz que quanto mais maturado está o cérebro, menor a chance do sonambulismo. Então o sonambulismo ele vai diminuindo. Tudo bem? Próximo distúrbio. Esse é um que tem muito lá no consultório que as pessoas falam, que é a síndrome das pernas inquietas. Já ouviram falar sobre esse distúrbio? Pois bem, algumas crianças, especialmente aquelas que apresentam muita agitação, desatenção, problemas em concentração e que roncam, prestem atenção, tem a respiração oral, elas podem ser acometidas pela síndrome das pernas inquietas, que é uma agitação das pernas. É como se... eu brinco e falo que é como se tivesse pulga nas pernas. As pernas, né, parece que a criança ela não conseguiu arranjar um jeito para dormir e aí ela vai mexendo as pernas ou balançando, debatendo as pernas. E isso traz um grande cansaço para a criança. Primeiro, o ronco, ele já traz o cansaço por si próprio, né? Ele tem uma grande questão aí de trazer um cansaço. E segundo, porque cansa mesmo, porque você mexe as pernas. E isso pra gente é um grande fator pra gente poder, é um ponto muito grande pra gente poder diagnosticar crianças que tenham desatenção ou que tenham problemas de concentração.
A gente sempre pergunta sobre a questão das pernas na hora de dormir. Próximo distúrbio é um distúrbio que eu acho que adulto conhece bem. Apneia. Criança também tem apneia. E aí é a mesma situação das pernas inquietas, tá? A gente repete, assim, crianças que apresentam muita agitação, problemas de concentração, que são impulsivas, que têm a respiração oral, elas apresentam ronco com apneia do sono. Apneia obstrutiva do sono, esse é o nome certo, tá? Se vocês quiserem pesquisar, é apneia obstrutiva do sono. Normalmente essas crianças, elas têm problemas de deficiência de ferro, tá? Tem algumas que não tem anemia e tal, mas algumas crianças têm problema com o ferro. Essas crianças, antes de terapia, elas precisam ir ao médico, elas precisam ir ao otorrino, elas precisam ir ao dentista, elas precisam fazer o exame do sono, que é um exame que é muito difícil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, crianças menores de 10 anos só internadas fazem, crianças acima de 10 anos são poucos lugares que aceitam fazer. Então, assim, você precisa contratar alguém, né? Tem que ter um enfermeiro acompanhante. É bem difícil fazer, não é um exame que você acha ali na esquina. Eu acho importante dizer isso pra vocês, porque esse distúrbio do sono, ele pode dizer pra gente vários transtornos, ele pode matar pra gente. Inclusive, um dos transtornos que aparece muito isso é o autismo. E a gente tem muita dificuldade se a gente conseguisse fazer esse exame no bebê. Eu sei que é muito difícil um bebê ficar parado, mas, né, isso fica a dica ali, né, pra área médica, pros amigos. Se a gente tivesse esses exames antes, a gente poderia cada vez mais cedo fechar alguns diagnósticos. E fechando o diagnóstico cedo, a gente trabalha a prevenção, não é? Algumas mães que me conhecem já sabem que eu adoro o trabalho de prevenção. Próximo distúrbio, e esse eu não vou nem dizer distúrbio, esse é uma questão, que é o que eu mais trabalho com os pais, que é resistência a ir dormir. Existem algumas crianças que tem mãe que fala assim, na hora de dormir ele faz muita birra, ele grita, ele não vai pro quarto, ele se recusa, ele diz que no quarto dele tem formiga, tem aranha, ele chega no meu quarto e começa a pular na cama. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Na verdade, a gente vê caso Na verdade, a gente precisa, enquanto profissional, ver cada caso. Cada caso é diferente do outro. Mas existem algumas crianças que têm uma ansiedade de separação muito grande. E a criança, ela não entende o que é dormir. É a incapacidade cognitiva. Não adianta você explicar, porque ele não vai entender. Todo mundo aqui sabe que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, mas eu gosto muito de uma frase do Freud. Se não for do Freud, alguém me ajuda, é do Jung, mas eu tenho quase certeza que é do Freud, que diz que dormir são pequenas mortes. Então, dormir, quando a criança apaga, ela não sabe o que vai acontecer quando ela apaga. E aí ela fica ansiosa com essa sensação de apagar. Normalmente são crianças que estão com o olho assim, é visível. Você vê que a ansiedade vem a ponto dela começar a suar, né? Normalmente as mães falam, olha, meu filho só dorme com o ar-condicionado super gelado. Aí eu pergunto assim, mas como é que é o início do sono? Aí eu tenho que ficar lá grudada. E aí ele tá quase dormindo, assim, às vezes o olho já fechou. Ele fala, mãe, tá aí?
Então, assim, isso se chama ansiedade de separação. A gente precisa trabalhar isso na criança. Isso não é uma birra, isso não é uma falta de querer dormir, isso não é não entender a rotina, porque ele consegue fazer a rotina direitinho, ele entende a rotina. O que a gente precisa explicar, né, e ensinando aos poucos é que ele vai dormir, ele vai descansar e ele vai acordar no dia seguinte. E que vai estar tudo ali do mesmo jeitinho. Então é legal, fica a dica para essas crianças que vocês já percebem, né? Para esses filhos que vocês já percebem que tem, no dia seguinte falar, olha, o brinquedo tá no lugar que você deixou. Vamos ver se o brinquedo vai ficar. E no dia seguinte fala, tá vendo? O brinquedo tá no lugar que você deixou. Tá tudo direitinho. Vamos ver a casa como é que tá. Né? Se tá tudo do mesmo jeito. Se a plantinha tá, tá ali. Então é interessante que a gente trabalhe com essa criança a questão do pertencimento. Ela tá ali, ela vai continuar ali, no dia seguinte ela vai acordar ali. Então, assim, preciso dizer que são crianças mais controladoras quando grande. O ideal é que a gente trabalhe o quanto menor possível, né? 2 anos, leva pro consultório, vamos trabalhar ansiedade de separação. Provavelmente são crianças que tem uma questão do relógio interno diferente, né? Então a gente precisa acertar esse relógio interno, como é que funciona esse relógio interno, né? Normalmente essas crianças elas ficam acordadas até mais tarde e perdem a produção de melatonina, e aí elas ficam mais agitadas, mais impacientes, elas têm mais dificuldade na escola de interação, de socialização. Olha o prejuízo só por uma ansiedade de separação na hora de dormir, né? Se a gente trabalhar, a gente consegue. Então, eu botei aqui no distúrbio, mas é algo que a gente precisa pensar muito bem. Combinado? Temos mais um distúrbio e é o último do dia, que é o despertar. Como assim, Aline? Todo mundo acorda durante a noite, né? Eu já disse lá no início do vídeo, né? Que a gente faz uma curva, a gente começa cochilando, e aí a gente desce, vai pro sono REM, a gente volta, vai pro sono leve, desce. Às vezes aí, se vocês colocarem, tem vários aplicativos de sono, vocês podem ver o sono de vocês, né? Eu lembro de mamãe, essa mãe vê todos os vídeos, ela vai ver, ela vai rir, que ela veio com o relógio falando, eu durmo super bem, aí falou o tempo que ela dormiu o sono REM, eu falei, seu sono é péssimo. E aí ela, ai meu Deus, eu tenho que melhorar. Eu acho que melhorou, né? Depois ela me conta. Mas voltando, né? A gente vai pro sono leve, vai pro sono REM, pro sono profundo. Depois a gente tem um pequeno esses pequenos despertares. A curva faz assim, ó, ele vai e volta. A gente desperta e volta pro sono REM da hora. Tem crianças que quando tem, né? Quando a gente vai fazer essa curva, elas despertam, né? Despertam mesmo. E tem dificuldade de voltar a adormecer por conta própria. E aí, são crianças que acordam a noite inteira. Normalmente, crianças que têm, que eu já disse lá atrás, síndrome das pernas inquietas, apneia do sono, elas têm também o despertar noturno. Então você imagina o quão é difícil para essas crianças, assim, né? Elas começam a se mexer, vamos dizer, as pernas inquietas, elas começam a se mexer, acabam acordando, e aí elas acordam mesmo, elas despertam, né? Elas não é o pequeno despertar, tipo, acordei e dormi. Elas acordam e têm uma grande dificuldade na hora de dormir. Isso também pode acontecer com crianças que são hiperestimuladas. Criança precisa ser estimulada, Aline? Precisa. Porém, elas precisam, durante a primeira infância, elas precisam ter sonecas ao longo do dia, porque senão, quando chega a noite, elas estão hiperestimuladas
a cabeça delas não consegue, o cérebro ele não consegue, né, relaxar daquele jeito que eu já ensinei. Ou elas precisam ser muito estimuladas na parte da manhã, início da tarde, e elas precisam ir diminuindo o nível de estimulação, de brincadeira, de como vai fazer ao longo do dia até dormir. Gostaram das dicas? Espero que tenha sido muito produtivo para vocês. Eu vou pedir para que vocês, se inscrevam no canal, façam os comentários. É importante que eu tenha comentários aqui para saber se eu tô indo no caminho certo, se eu tô conseguindo tirar as dúvidas de vocês. Eu vou pedir, eu tô recebendo um monte de dúvida no WhatsApp, no direct. Eu acho muito legal, mas assim, eu vou pedir para que vocês comecem a colocar os comentários aqui, porque uma ajuda pode ajudar o amigo também. E aí, assim, a gente fica, né, com uma grande, vamos dizer, uma grande equipe de mães, né, ou de cuidadores. Vamos fazer assim? Compartilha, se inscreva e ativa o sininho para você receber os vídeos. Lembra que toda segunda e quinta, 8 horas, o vídeo tá aqui no canal. Combinado? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. 1, 2, 3, let's go!